dia, queridos e queridas. Vamos para mais uma aula da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, com o nosso plano de estudo tutorado, volume 2. O assunto é contexto de produção. Então, vamos pensar nesta palavra contexto. Contexto é a situação em que o texto é produzido por um autor. A leitura de um texto se dá primeiramente a partir do processo de decodificação, quando temos contato com o conteúdo e buscamos compreendê-lo. Então, você lê o texto e decodifica as sílabas, as palavras, a língua portuguesa. E a partir daí você vai tentar compreendê-lo pelo que está escrito. Existem elementos que nos ajudam a interpretar os textos que estão à nossa volta. Mas para que se possa compreender bem um texto, é necessário identificar o contexto social, cultural, estético, político, no qual ele está inserido. Então, é muito importante observar esses contextos, porque é diferente quando você escreve um bilhete para a sua mãe ou você manda uma carta para a diretora da escola. Então, há uma diferença de contexto. O contexto de produção, ele varia por quem produz o texto, para quem se produz, no momento em que se produz. Por isso, quanto mais variado o seu campo de conhecimento, mais facilidade você encontrará para ler e interpretar textos. Então, você, quando vai fazer uma atividade, você fica atenta ao que está falando, você vai aumentando o seu conhecimento e assim fica mais fácil você ler e entender, interpretar o que o texto fala. Assim, com esse conhecimento que você adquire, você, leitor, percebe se o locutor do texto deve desempenhar o papel de aluno, de colega, de filho, de advogado, de médico e de outros. Assim como uma representação sobre o tipo de imagem que quer passar de si mesmo por meio do texto produzido. Por exemplo, se quer dar a imagem de um técnico no assunto, de competente ou não, de racional ou emocional, de democrático ou autoritário, de austero ou bem-humorado. Então, nós vamos, ao ler o texto ou ao produzir, nós vamos assumir um papel. Então, quando você está produzindo o seu texto, seja ele falado ou escrito, você está em que papel? É o papel de aluno? É de colega? É de amigo? Cada um desses vai mudar o contexto do texto. O que é contexto? É uma palavra que pode ser definida como uma situação ou ambiente físico em que um conjunto de circunstâncias irão atuar, de modo a fazer com a pessoa que está a observar possa compreender determinada mensagem a ser passada. Elementos do contexto de um texto. Em um texto, você vai observar quem e para quem. Quem é o locutor, é quem fala no texto. E para quem é o público-alvo, quem recebe o texto. E eles dois juntos são os interlocutores. Por que interlocutores? Porque há uma mensagem entre eles. Inter quer dizer entre. Então, é muito importante
levar em consideração esse quem e esse para quem. Quem é quem produz o texto, para quem é quem recebe o texto, e este que produz e este que recebe são os interlocutores porque estão interagindo dentro daquele texto. Para quê? É a finalidade do texto. Nenhum texto é escrito para nada. Todo texto ele tem uma finalidade, um porquê. É para dar um recado, é para fazer rir, é para dar uma informação, é para dar uma orientação. Todo texto tem uma finalidade, que é o para quê. O nível de linguagem que se vai usar no texto pode ser padrão ou não padrão. Vai depender do quê? De acordo com a realidade cultural e social do autor, que é o locutor, e do recebedor da mensagem, que é o público-alvo. E o suporte do texto? É o local de veiculação da mensagem. Se essa mensagem ela vai ser passada por um bilhete, um pedacinho de papel, se vai ser em um livro, em um jornal, se vai ser no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, o suporte é o lugar onde a mensagem vai sendo passada de uma pessoa para outra. Exemplos. Vamos conhecer a papelaria que abriu no bairro. Qual é o público-alvo desta mensagem, deste texto? Porque esta frase é um texto. Texto é tudo que passa uma mensagem. O público-alvo, vamos conhecer a papelaria que abriu no bairro, é uma pessoa conhecida, um vizinho, um amigo que deve ter falado para o outro. A finalidade da comunicação, para que foi esse texto? Para dar uma informação. A realidade do autor da mensagem, o autor é um morador do bairro. A realidade do recebedor da mensagem também é um morador do bairro. É de um para o outro. E o local de veiculação, o suporte do texto, é a mensagem pelo WhatsApp ou Facebook. E até boca a boca, né? Alguém pode ter falado um com o outro. Vamos conhecer a papelaria que abriu no bairro? Então, aí nós temos um texto com os elementos do contexto. Veja este outro texto. Venha conhecer a mais nova papelaria do bairro São Clemente. Qual é o público-alvo? Os moradores do bairro São Clemente e região. Se a papelaria fica neste bairro, então o público são os moradores deste bairro e pessoas da região, pessoas não conhecidas lá no bairro, mas que também podem deslocar de um bairro para o outro. Qual é a finalidade desse texto? Fazer marketing, fazer propaganda, né? Marketing é propaganda. E passar a informação. A realidade do autor da mensagem é o dono da papelaria. A realidade do recebedor da mensagem, clientes em potencial do bairro e da região. Qual o local de veiculação? Esta mensagem deve ter passar de uma pessoa para outra por meio de panfleto e carro de som. E até boca a boca, mas é outro suporte, né? Então, o texto, ele tem o seu contexto. Quando você produz o seu texto, seja ele falado, como eu estou produzindo o meu texto agora para vocês, falado e escrito também. Então, seja o texto falado ou escrito, você vai perceber os elementos. Quem fala? Para quem fala? Por que fala? Qual é a finalidade de se falar? Onde é que se fala? Qual é o suporte? Qual é o lugar em que o texto sai? O livro, a revista, boca a boca? Onde é que esse texto saiu? Onde que ele veiculou? Então, é muito importante perceber o contexto, a situação em que o texto é produzido.
E é interessante também essa parte que vimos, vale a pena nós falarmos novamente. Você adquire diversos papéis. Às vezes você fala como filho, às vezes fala como aluno, como aluna, às vezes você fala na igreja, às vezes você fala na loja. Então, tudo vai depender do contexto, qual é o momento que você vive para aquele texto existir. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Até a próxima aula e Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Um forte abraço.